Neste Recap Podcast, uma análise detalhada do setor automotivo por Giovanna Riato, que há 10 anos acompanha de perto este segmento. Ela é editora da Automotive Business, uma referência nesta área e que vem promovendo diversos eventos com grandes nomes representando os principais players que compõem o setor. Em agosto, por exemplo, aconteceu o ABPlan, Planejamento Automotivo, no qual a entrevistada fez a curadoria. Foi a primeira vez que esse encontro ocorreu virtualmente e já teve um recorde de público, 3.800 participantes, entre eles grandes executivos que trouxeram expectativas mais otimistas diante da pandemia da Covid-19. Que clima a gente sentiu do evento, dessa jornada, né? A impressão, no fim, a gente teve um extrato, assim, uma visão de quem participou do evento, dos executivos, executivas, especialistas que tiveram com a gente, uma visão otimista para o fim desse ano e para 2021. Não é um otimismo eufórico, assim, um otimismo moderado, mas, de fato, acho que a sensação é que talvez a indústria automotiva tenha se preparado para uma recuperação até mais lenta do que está acontecendo. Então, a gente teve a ruptura causada pela pandemia, principalmente entre março e maio, em que as fábricas ficaram paradas, a produção, o consumo congelaram, as concessionárias fechadas e tudo mais. Mas a partir de aí daí a gente vem sentindo um compasso de recuperação que talvez seja até melhor do que o esperado. Claro que ainda com volumes muito menores do que a gente teve em 2019, que também não era o melhor ano da indústria, era um ano que ainda que a indústria vinha se recuperando de uma crise anterior. Então, no médio prazo, a gente tem um cenário ainda de volumes baixos e tudo mais, mas a recuperação vem se mostrando consistente nesses meses depois do primeiro impacto da pandemia. Giovanna Riato até já acompanhou outras crises do setor, mas ela fala desta da pandemia como uma com grandes particularidades e sem precedentes. Diante disso, não será possível passar por ela sem adequações. É algo sem precedentes. O setor vinha de um momento de muita dificuldade entre 2015 e 2017, principalmente, que veio uma crise muito puxada por um momento econômico difícil do país, uma retração da economia e tudo mais, mas isso era uma coisa que a gente conseguia trazer paralelos, né? A gente tinha como comparar de alguma forma, ainda que não fosse igual, com outros momentos de retração da economia no país, de crise e tudo mais. Nesse caso, realmente a gente não teve precedentes, foi uma crise que aterrorizou a cadeia de valor automotiva, porque ninguém sabia para onde o mercado, a indústria ia caminhar a partir daí. Então, num primeiro momento, a gente teve as fábricas parando de produzir por questões sanitárias, né, por não poder reunir ali suas equipes, parando de exportar, claro, e o mercado interno parado também, porque a um nível muito, muito baixo, porque as concessionárias, as lojas de veículos estavam fechadas. Foi muito preocupante. A indústria se preparou até para um patamar talvez mais baixo do que aconteceu, porque a visibilidade era curta, né? Ninguém sabia quanto tempo isso ia durar e como seria a recuperação. Agora a gente tem meses depois, né, um cenário um pouquinho mais claro, ainda muito incerto, mas que a gente vê o mercado se recuperando, as vendas retomando um nível um pouco mais razoável e aquele terror que o mercado tinha passou, mas ainda assim dá para ver que a indústria automotiva vai passar por um longo período de ajustes. Até o fim do ano, a maioria das empresas está com a adoção de medidas de proteção ao emprego, mas a partir daí, em 2021 principalmente, a gente tem um cenário muito incerto, né? Porque a demanda por veículos não vai voltar no mesmo nível. E claro que a gente tem uma capacidade de produção instalada, uma força de trabalho contratada que vai precisar ser revista, ser readequada nesse processo. Entre as adequações estão as focadas na mudança do perfil do consumidor, que vem com uma tendência da digitalização na experiência de compra.
A Covid-19 trouxe mudanças no perfil do consumidor e são coisas muito interessantes. Então, a gente pode ver, por um lado, existe um movimento de crescimento no interesse de compra do carro, que era uma coisa que estava em baixa, né? Principalmente em grandes centros urbanos, a gente via a expansão do interesse em compartilhar veículos e até em tentar usar mais o transporte público, em ter essa fluidez na mobilidade, que quando você tem um carro próprio, às vezes não acontece. E a gente vê uma reversão dessa tendência. Por questões sanitárias, as pessoas passam a querer ter o próprio veículo ou ter um aluguel, um compartilhamento de longo prazo, né? Que não é só, por exemplo, o Uber 99, que você entra e sai de um veículo. Mas, por outro lado, isso, claro, o desejo de compra do carro próprio cresceu. Mas a gente precisa entender como, em que nível isso vai se concretizar, porque a gente tem aí uma situação econômica difícil no país e pode ser que a capacidade de compra, a capacidade de renda das famílias não permita que isso se realize. Por outro lado, uma tendência que de fato a gente entende que veio para ficar é a da digitalização, é isso, forma de comprar um veículo. Então, um processo que já estava acontecendo na indústria automotiva, que era de digitalizar as vendas, estava acontecendo a um ritmo mais lento. A pandemia acabou acelerando isso, então muitas empresas começaram a olhar com mais cuidado para esse processo de venda online, por de fato vender 100% online, e isso está acontecendo. As empresas estão se adaptando e o consumidor está muito disponível para isso. A gente viu no AB Plan que essa é uma tendência muito interessante, que pela primeira vez um percentual grande de consumidores tem o interesse não só em comprar carro, mas em fazer isso em um processo 100% digital. Então isso é algo, é uma novidade interessante para o setor automotivo, que deve se fortalecer nos próximos meses. A jornalista Giovana Riato também faz uma análise da categoria de veículos pesados, que teve uma realidade um pouco diferente diante de toda essa crise da Covid-19. O alívio veio com o agronegócio. Situações muito diferentes quando a gente olha para o mercado de veículos leves e para o de veículos pesados. Nessa crise toda, o segmento de veículos pesados, principalmente quando a gente fala de caminhões extra pesados, caminhões mais robustos, se manteve, se sustentou um pouco mais, porque a gente teve uma demanda forte do agronegócio, que aqueceu a demanda por caminhões. Então a gente deve terminar o ano com esse segmento com uma queda muito menor, né, do que do mercado em geral. Mas, por outro lado, a gente tem os veículos médios, veículos que são usados em entregas urbanas, por exemplo, para circulação de mercadorias em algum nível, foram muito afetados. Então, a gente tem um cenário que é melhor do que as vendas de automóveis, por exemplo, mas ainda assim não é um cenário tranquilo, né? É uma indústria que também enfrenta dificuldades e que deve ter um panorama para 2021 que depende demais do fortalecimento, do crescimento da economia, né? O mercado de caminhões, ele depende demais do PIB. E aí a gente tem um horizonte muito incerto para 2021 de como vai ficar o PIB, porque são coisas muito atreladas. Então, a expectativa é um pouco melhor, mas ainda assim não é um setor que está 100%, um segmento que está 100% protegido. O evento ABPlan trouxe muitas informações e, nas considerações finais, Giovana traz pontos fundamentais para o setor. A digitalização em um cenário até maior do que o das vendas online, a importância dos elos deste segmento estarem unidos e de as empresas estarem preparadas para todos os cenários possíveis. Em primeiro lugar, a questão da digitalização, muito forte como algo que independe do cenário. Então, a partir de agora, mesmo se a gente tiver uma vacina, se o distanciamento físico acabar, o consumidor espera uma digitalização mais acelerada, espera soluções digitais. Então, as empresas têm que estar preparadas para vender e para atender essa demanda.
Outra mensagem que ficou do evento é de união da cadeia de valor, então das empresas colaborarem mais entre si, trocarem e se apoiarem nesse momento, porque o setor automotivo é responsável por quase 5% da economia brasileira e ao mesmo tempo a gente tem situações muito diferentes, né? Por exemplo, uma fabricante de veículos tem uma condição diferente de um fornecedor de componentes. E aí a gente viu até o apelo durante o evento das fabricantes comprarem mais componentes e soluções aqui no Brasil nesse momento de recuperação, porque pode vir uma pressão internacional, né, das matrizes para importar algumas coisas, mas é importante fomentar essa recuperação local e apoiar os diferentes elos da cadeia de valor, tanto fornecedores quanto as concessionárias, as revendas de veículos. E um terceiro ponto que eu acho que é uma mensagem importante do evento é, querendo ou não, apesar da gente estar agora num processo de recuperação, o cenário é muito, muito incerto. Então, tudo depende, por exemplo, de uma vacina que a gente ainda não tem segurança nenhuma de que vai chegar em 2021. Então, é importante, olhando para planejamento mesmo, que as empresas trabalhem com diferentes cenários. Então, tem ali um cenário um pouco mais otimista, se a gente tiver a vacina e se as coisas de alguma forma voltarem a alguma normalidade, mas tenha também um cenário moderado, em que a vacina venha mais para frente, e um cenário pessimista, em que, por exemplo, a ciência conclua que a gente não vai ter uma vacina, uma bala de prata, assim, uma solução única, e um cenário em que a gente tenha que gerenciar de alguma forma essas questões do distanciamento social por um prazo mais longo. Então, é muito importante que as empresas se preparem para esse horizonte, para esses diferentes cenários. Através do site automotivebusiness.com.br é possível acompanhar as principais notícias do setor automotivo, entrevistas, artigos e também os eventos promovidos pela AB. Gláucia Franchini para o Recap Podcast, abastecendo a revenda com informação em poucos minutos.